Solicito aos senhores vereadores que façam a marcação do ponto eletrônico. Havendo quórum, declaro aberta a sessão de hoje. Convido o vereador Davi Ismael para fazer uma compenetrada leitura do texto bíblico com a sua sinceridade habitual. E que seja uma escolha que cale fundo aos senhores vereadores e aos presentes. Qual sugestão, vereador Sejão? Todos de pé, por favor. Passo a leitura do livro de Efésios, capítulo 4, 32. Sede bondosos, compassivos uns com os outros, e perdoai-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Parabéns pela sugestão, vereador Sejão, e parabéns ao vereador Davi pela leitura. Estamos em processo de conversão, segundo sugestão do vereador Zezito. Solicito ao senhor vereador que faça a leitura. Tem que pegar. Vê se o Thiago tem. Um mestre na conversão, que é o vereador Zezito. Vereador Davi Ismael para a leitura da ata. Não, durante a sessão convoca. Não, ele convoca pelo... Não, ele vai convocar após requerimento dos vereadores. Sim. Mas durante a sessão, eu divulgo. Sim. Mas faz o pedido. Ata da 100ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal de Vitória, Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. Vereador presidente Davi Ismael solicitou o registro eletrônico do ponto, tendo confirmada a presença, vereador Devani Gandini, Bolão, Serjão, Luiz Emanuel, Marcelão e Davi no exercício da presidência. O vereador Luiz Emanuel lê o livro de Tobias, capítulo 9. Rafael vai procurar Gabael. Lida a seguir a ata da sessão anterior. Com o encerramento. Senhor presidente, solicitou aos senhores vereadores registro eletrônico ponto, tendo confirmado a ordem do dia. Após transferência do plenário, aprovado em plenário da transferência da liderança partidária dos oradores inscritos. Primeiro, mantido por 7 votos sim, 2 votos não e uma abstenção, veto total ao projeto de lei número 24. Mantido por 7 votos sim, 4 votos não, veto total ao projeto de lei 27. Mantido por 6 votos sim, 7 votos não, veto total ao projeto de lei 46 de 2015. Mantido por 6 votos sim, 6 votos não, veto ao processo 62 de 2015. Mantido por 8 votos sim, 4 votos não, de autoria do vereador Rogerinho, mantido veto. Senhor presidente, lida a ata da sessão anterior. A presidência consulta o plenário sobre a ata lida, não havendo nenhuma retificação a ser feita, damos a ata como aprovada. Senhor presidente, expediente externo, lei promulgada 9.011, fixo o subsídio mensal dos agentes políticos do Poder Legislativo, lei promulgada 9.004, autoria do vereador Marcelão, dispõe sobre a doação de cesta básica para os pescadores. E a resolução número 1954 cria a Comissão Permanente de Acessibilidade. Expediente interno, indicações de número 3.815 até a indicação número 3.820. Voto de louvor, 3.711. Voto de louvor ao pastor. Voto de louvor, vereador Luiz Emanuel, a irmã Nelly. Também de autoria do vereador Luiz Emanuel, número 7.713, 7.614, 7.715, e aqui na forma errada, 3.811. Gandini. Defiro todas as indicações. Em discussão, os votos de louvor. Não havendo que queira discuti-los, estão aprovados. Encerrado o pequeno expediente, vamos
entrar no horário das lideranças partidárias e oradores inscritos. Senhor presidente, Não? primeiro, eu queria solicitar a transferência dos oradores e das lideranças. A gente ainda tem uma pauta. Não? Só dos oradores? Só das lideranças? Gostaria de fazer discussão. Ok. Primeira liderança partidária, vereador Rogerinho ausente, vereador Devani ausente, vereadora Neuzinha, vereador Anderson Marinho, vereador Luizinho Coutinho, vereador Zezito Maio. Senhor presidente, senhores vereadores, fazer a discussão daqui mesmo, da bancada. Eu quero dizer, pois, né, das eleições, eu acho que vai ser um dos... Volto a falar do microfone. Primeiro, agradecer essa votação ótima que nós tivemos. Para o sistema partidário não deu, chegar, 7 votados, todo mundo já sabe. E eu quero dizer, aproveitar para dizer essa casa, que o vereador Nami, as eleições passaram, a vida segue, cada um toma seu rumo. Eu acho que a discussão ela é muito importante. Tomei minha posição em apoiar o atual prefeito Luciano, apesar de ser considerado o líder da oposição. Não chegou. Tivemos um nosso candidato, também não teve êxito, e ele também depois, acho que foi um dos primeiros a declarar o apoio ao prefeito Luciano Rezende. E, às vezes, a gente recebe elogio e críticas, mas certa crítica daqueles que passaram onde eu estou chegando, que no momento não era Luciano, depois foi ser, outros assumiram cargos lá, eu não assumi nenhum, eu, pessoalmente, não assumi nenhum, mas respeito a opinião de cada um. Teve gente que, inclusive, quando eu estava com o Luiz Paulo, migrou, igual o peixe dourado migra do sul para o norte, migrou de Luiz Paulo para Luciano, tudo isso é da democracia, respeito a opinião de todo mundo. Mas eu não fiz essa migração e, às vezes, as pessoas me cobram muito. E eu fico olhando a cara de pau dessas pessoas que me cobram. Se o prefeito Luciano chegou aí no primeiro mandato, aqueles que ajudaram hoje ficam me questionando por que eu tomei essa decisão. Eu acho que eles, quando estiveram lá, foi um direito deles. Agora, quando eu quero ter, não é um direito meu. Mas eu sou um dos poucos vereadores dessa casa que passou muitos anos aqui, e todo mundo sabe qual é a minha opinião, minha posição. Pode todo mundo ter palavra, eu acho isso maravilhoso, pode ter igual, mais do que eu duvido, e os anais dessa casa está escrito. E dizendo que eu estou muito a cavaleiro, vereador Nami, de tocar, cada um escolhe o seu rumo, sua vida, como tem que ser, sua posição política, e eu escolhi a minha. Sem mágoa, sem trégua, até porque Deus foi muito generoso comigo. Ele, se fosse na lei da democracia, que é assim que tem que ser, eu estaria com o 6º mandato. Eu só não vou assumir meu 6º mandato, por causa do sistema que nós temos no nosso país e temos que respeitá-lo. Eu estaria aí mais 4 anos, mas eu não posso reclamar, Deus foi muito generoso comigo. Vou continuar na minha caminhada, mais maduro, mais experiente. Muita coisa eu tenho que levar para o minha cabeceira, e quem sabe um dia eu posso escrever um livro, e nesse livro
eu acho gozado, tem gente aqui que tem oportunidade de falar, tem um microfone para falar, mas não fala. Isso eu vou falar no meu livro. Que uma das virtudes que todo ser humano tem que ter, tanto faz o homem ou a mulher, é ele que defende o berço da democracia, ele falar e pensar, não usar os outros para pensar. Está igual aquele peixe pegador, que ele fica onde o tubarão vai, fica colado para pegar carona na viagem, porque não tem agora. Tem a oportunidade de falar e não tem. Então, estou pensando em escrever um livro sobre política, que eu acho que a vida particular de cada um pertence a cada um. Podemos confundir famílias, direitos nossos com ódio que faz mal no coração, faz mal na coisa. Se uma pessoa que tiver de falar, eu falo, não mando recado. Presidente, já passou o tempo e voltarei a falar mais a respeito desses debates na próxima oportunidade que chegar a mim. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Sergião, líder do PTB nesta casa. Não, eu fico mexendo. Falta um. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, todos os que assistem no plenário. Um abraço especial ao senhor Nilo Franco, grande liderança e resolvedor de problemas junto à PMV. Estamos terminando aí o período eleitoral. Próximo domingo teremos eleições. Vejo muita gente desanimada em votar, por não estar muito satisfeita com a situação do país, mas não podemos nos furtar a essa grande oportunidade que temos de, a cada 4 anos, renovar ou reprovar o trabalho daqueles que exercem o legislativo e o executivo nesse país. Nós temos esse privilégio como cidadãos e devemos exercê-lo da melhor maneira possível, porque se abster, eu acho que nós somos cobrados aqui como políticos, que a gente tem que ter posição. Eu acho que todo cidadão também deveria ter uma posição. Nós temos que escolher, embora talvez não seja aquele que gostaríamos de escolher, mas temos que nos posicionar, porque, afinal de contas, nossa cidade que está em jogo, são os serviços ofertados, a qualidade de vida das pessoas. Hoje a gente observa o país passando por uma situação de contenção de gastos, né? Ontem tivemos a eleição no segundo turno na Câmara Federal da PEC, que estabelece teto para os gastos públicos. É uma necessidade que se impõe para o momento do nosso país, após um gasto desenfreado e irresponsável durante anos. Agora o país atinge seu maior grau de endividamento da história, e isso nos preocupa muito, porque começa a faltar recurso nos projetos sociais para aquelas pessoas que, de fato, mais precisam do governo. Então, não podemos, de maneira alguma, nos abster de tomar decisões. É como na nossa casa. Se a gente chega numa situação em que
nós estamos ganhando menos do que gastamos, nós temos que dar um jeito de parar de gastar, porque senão vamos quebrar e colocar a situação pior ainda para os nossos familiares. A mesma coisa é a nossa nação, é o nosso Estado, é a nossa cidade. A gente vem assistindo o governador Paulo Artung fazendo isso desde o início do seu mandato, agindo com muito rigor no gerenciamento das finanças do Estado. O nosso Estado é um dos poucos que encontra-se equilibrado, embora muitas vezes você tenha que abrir mão de algumas coisas para poder ter esse equilíbrio, mas sem esse equilíbrio, tudo é colocado a se perder. Então, nós precisamos, de fato, ter a responsabilidade de gestor que somos e não querer ficar arrumando mais problema do que já temos. Nosso país, atualmente, tem muitos problemas, eles precisam ser sanados. Eu vejo com muita esperança um caminho se abrindo na nossa frente de dias melhores. Vejo o mercado financeiro já apontando com uma recuperação nas bolsas, que sempre antecipa o que de fato vai acontecer na economia, o grau de confiança aumentando, e nós precisamos que isso retome o investimento o mais rápido possível, para que as pessoas possam recobrar seus empregos e voltar a ter dignidade em suas vidas. Então, a recomendação, então vamos conscientemente para o próximo domingo avaliar as opções que nós temos e tentar votar com a maior consciência possível, levando em conta o que foi feito nesses últimos 4 anos, se de fato devemos renovar o mandato do atual prefeito ou não, se nós devemos buscar uma outra alternativa, uma vez que essas expectativas e necessidades não foram contempladas e atingidas. Muito obrigado. Próxima, Senhor presidente, encerramos a fase das lideranças partidárias. Passamos à hora dos oradores inscritos e gostaria de insistir, senhor presidente, na transferência dos oradores inscritos para a próxima sessão, se possível for. Senhores vereadores, foi feita aqui uma solicitação, a proposta do vereador Davi de se transferir Senhor presidente, se eu não estou enganado, o vereador Fabrício Grandini já se manifestou com interesse de fazer uso da fala. Okay. Portanto, não é possível a Primeiro orador inscrito, vereador Devani. Depois, vereador Zezito Maio. Vai fazer uso da fala, vereador. Logo após, vereador Luizinho e vereadora Neuzinho. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que me antecedeu, o vereador Sérgio, falou que está chegando as eleições domingo agora. A grande vitória, se não me falha a memória, só Viana que não vai, e Domingos Martins, que também, uns dizem que é da grande vitória, Guarapari também não vai ter, e de fato vai ter os maiores colégios eleitorais do Estado, que são Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Eu acho que cada cidadão, o direito que ele tem maior de voto, da democracia o voto, ele vai escolher o candidato. Às vezes me questionam algumas pessoas que é o direito da democracia, porque eu não escolhi o candidato Amaro e escolhi o candidato Luciano, porque cada um tem o direito de escolher aquilo que ele quer, que ele acha que é melhor para a sua cidade. Eu acho que o candidato Amaro ele tem todo o direito de disputar uma eleição em Vitória, como o Luciano também tem um direito. Mas você fazia o combate do bom combate. Fazia. E dependendo, vou fazer. Mas eu faço o bom combate
não me escondendo debaixo das asas e não ando fazendo papel de ordinário, nem de vagabundo, nem de safado. Eu faço o combate do bom combate, como o grande general Alexandre, da história antes de Cristo ou depois de Cristo, que vem grandes generais, fazendo o combate de frente, não usando a saia ou o lado de baixo da coisa, usando para fazer. O grande comandante, ele tem que ir na frente, para depois o seu liderado ir junto com você. Eu sempre falei que Vitória sempre estaria acima até do meu mandato, porque foi a própria que me deu o mandato. Então, eu acho, no meu eu, que Luciano é o melhor nome para a cidade de Vitória. Ah, mas você foi oposição, você bateu, bati, se tiver de bater, vou te bater de novo. Nesse momento, o meu melhor candidato para mim era o Lelo, não foi. Eu tenho que respeitar a posição popular. Agora eu não vou fazer igual a outros, não, abandonar no meio do caminho. Eu vou, na terça acabou a eleição, na segunda, na terça, definir meu apoio, não foi o apoio do PMDB, que eu não posso falar para o PMDB. Quem podia falar para o PMDB foi o meu presidente também, que anunciou o apoio a Luciano. Anunciei por mim. Engana-se aqueles que vão querer botar o contra A, B, contra o governador Paulo Arthur, que ele foi culpado. Por que ele foi culpado? Pelo contrário, eu tenho até que agradecer que o voto dele, tenho quase certeza que eu não vi, que foi para esse vereador que vos falo nesse momento. Culpado foi o presidente do PMDB, que nós tínhamos 23, botou 10, ele é o culpado, o Chico Donato. Mas se é um advérbio que não cabe mais em política. Se eu não fosse homem, eu era o quê? Mulher. Se eu não fosse vereador, era o quê? Pescador, que já fui. Agora eu acho engraçado muita gente me questionar. E já passou aí, já teve com o Luciano. Agora o Luciano às vezes não presta mais, é um direito de todo mundo. Aqueles que eram fazer oposição igual a mim, agora está aqui. Eu acho gozado que todo mundo pode fazer, mas quando o Zezito mais faz, é diferente, eu não sei por quê. Que a liderança na cidade, a voz do respeito, sabe por que é isso, vereador Vinícius? É o respeito que a gente conquistou na cidade, até inclusive com vocês. Quando o cidadão, vereador Luiz Manuel, tivemos vários embates e debates, mas nunca embates pessoais, e não vamos ter. Tem que ser assim na democracia. Às vezes você até fere, faz parte, mas você não chega aos vias de fato. Não faz, não adianta ficar batendo muito forte na mesa, que às vezes você machuca a mão e não resolve. Agora, eu acho que o mais perfeito do cidadão é respeitar a opinião. Usado, às vezes a gente é. Aqueles vive mais, vive menos, e a gente morre sem saber quase nada. Eu acho gozado, vereadores. Teve gente no primeiro mandato de Luciano, que ele disputou, e eu estava com o Luiz Paulo, ficou até o final, e o vereador Luiz Manuel, a vereadora Neuzinha, até o final. Eu respeitei posições daqueles que no meio do caminho até pularam de caminhão, pularam do barco, pularam do avião, não sei, pode. E eu, quando fui dar o apoio agora ao atual prefeito Luciano, eles ficam falando que eles vão me dar uma secretaria. Nem se ele abrisse de pesca, eu não iria. Todo mundo me conhece. É que eu ia ter muitos cargos, outros falam que eu tenho 30, outros falam que eu tenho 100. Qual o prefeito que vai dar 100 cargos cada vereador? São 1.500, não tem 1.500. Então, esses calhorda da vida, porque para mim é calhorda, porque o homem tem que ser igual a eu. Usar e falar olhando no olho e falar na cara. Não se esconder como esses monte de pilantra, vagabundo e ordinário. E olha que eu falo isso daqui várias vezes. É poucas pessoas que podem falar. Porque o embate, o debate tem que ser um olhando na cara do outro. Nem que às vezes você fere alguém, mas é a democracia que nós estamos usando. Agora, os calhordas eu tenho medo. Tenho medo mais do que o terrorista. Que o terrorista vai lá, mete a bomba, mata a gente e fala, ó, assume lá, foi o Estado Islâmico, foi o não sei o quê. Eles mesmo depois não falam, mas eles falam quem é. E o calhorda não.
O vagabundo ordinário não bota a cara na reta. Mas isso faz parte, infelizmente, do ser humano, faz parte. E eu estou bem a cavaleiro, porque o que eu pedi a Luciano, quem quiser lá, foi uma coisa muito republicana. É lógico que eles vão falar que eu pedi isso e aquilo. Fica à vontade aqueles que querem pensar que querem. Tem gente que pensa, eu sempre falei aqui, é um dos meus bordões aqui. Tem sujeitos que acreditam a mentira, falam a mentira e acreditam nela. Fazer o quê? Tem sujeito que se acha um leão em frente do espelho, mas na vida nem gatinho não é. Está aí o nome do livro, Bordões de Zezito. Tem gente que pensa, Luiz Emanuel, que é boi zebi, nem bezerro é. Pensa que é galo, nem frango, nem pinto é. Mas é da vida. Tem gente que é assim. Eu vou respeitar também a posição. O leão argentino, eu já estou enjoado do leão argentino. Tem muita gente que olha, você conhece a história do leão argentino, do gato argentino, né? Ele é um gato, se olha no espelho e pensa que é um leão, vereador Bolão. Parece que aquele, quando a gente ia no cinema, e eu sou da época do cinema, que quando eu sentava, os homossexuais vinham botar a mão no joelho da gente, queriam poupar a gente, sou daquela época. E tinha passava aquele uau! Tem gente aqui que pensa que é assim. Mas ele pensa no espelho que é uau, mas quando ele faz miau. No espelho dele, ele vê o leão. Mas ele é um gatinho. Gatinho velho, sem dente. Entendeu? Mas é a opinião de cada um. Eu sou daquela época que ia para o cinema, vereador Vinícius, era dessa época, a gente trocava gibi, Zorro, Tarzan. No filme de Tarzan tem gente que gosta de... Adora o cipó, mais do que a chita. Sou daquela época, da época do Drops. Muita gente sabe da história do Drops. Sou da época do Drops, do trocar gibi, ficar na fila para ver o filme. Por isso que eu sei que o nome do cachorro do fantasma é o Capeta. O Capeta. Capeto, isso. Do cavalo do Zorro é o Silver. E assim vai indo, que é um amigo do Zorro é o Tonto. Por isso que às vezes tem vereador que me deixa igual a ele. O Lotar é o amigo lá do Mandrake. E aqui tem muito vereador, não é? Muito Mandrake. Esconde muita coisa. A história do Drops, você ia no cinema com Drops, eu estava no bolo, parecia que tinha dois. Eu sou dessa época, da lanterninha do cinema, de ir, então. Pegamos ali, vereador Bolão, né, vereador Bolão? Tinha um Jandaia, Vitorinha, e depois veio o Juparanão, o Deon, aí veio os mais modernos. Aí eu fico olhando as pessoas querendo dar uma dia. Sabe, eu sou da época do filme onde a gente via a cavalaria americana. E tem muita gente aí que precisa da cavalaria americana, vereador Gandini, porque assim os pele vermelhos. E tinha um desses personagens, fico me perturbando muito, que usava uma bengala. Não sei se era o Mandrake, não sei se era o... É o Mandrake, usava a bengala mágica. Pá! Aí Lotar ia lá com ele, Lotar que carregava a bengala. Tinha esses personagens. Tinha uns personagens também que nadavam para pegar peixe igual eu, Tarzan. Tarzan lutava com jacaré, lutava com todo mundo, ganhava de todo mundo. Tinha. E tinha um personagem também, João e o Pé de Feijão, que quando ele subia lá no Pé de Feijão, tinha aquele... O gigante. Vereador Zezito, só perguntar ao vereador Marcelão se cede o tempo. Não, eu não estou pedindo tempo, não. Só para encerrar, já encerrou? Encerrou. Dizer que o recado que eu estou dando é para que cada um respeite a opinião de cada um. Quem quiser votar em Amaro, que vote. Que quem quiser votar em Luciano, que vote. Vereador Zezito, uma coisa eu tenho certeza. Pode me dar uma parte? Pois não, excelência. Se Vossa Excelência quiser meu tempo depois, que Vossa Excelência é um dos maiores vereadores que tem nessa casa, que faz uma fanfarra aqui nessa casa muito bem feita. Se Vossa Excelência quiser meu tempo de 10 minutos,
Eu cedo para Vossa Excelência. Você pode ter certeza que a fanfarra que eu vou fazer não vai esquecer a bengala. Na bengala, na minha fanfarra, vai ter uma bengala, vai ter um cerimonial junto, vai ter tudo isso na minha fanfarra. Vai ter que é oposição cara na minha fanfarra, mas fica com cara. Mas eu não quero, não. Esse tempo para mim está bom. Dizer... Não, agora você já está fazendo uso já. Eu prefiro, talvez, que alguém me chame de fanfarrão, de palavra, do que aquele que tem palavra, mas no fundo é um verdadeiro fanfarrão. Esse eu tenho medo. Mas eu quero dizer que nós vamos continuar a luta, damos aí a experiência daqueles que for necessário para a gente, vamos estar à disposição, e dizer que a partir, já falei, quero deixar de público, aproveitar que tem um jornalista aqui, de um grande jornal, que é o Vitor da Tribuna, que eu já te falei, Vitor, isso é bom ficar, que muito tempo já tinha saído, acabou a eleição, eu não faço mais parte do grupo dos 8, faço parte do grupo de Zezito só, e eu quero dizer que toda medida que eu for tomar agora, tomarei com a minha posição séria, porque a eleição acabou. Quem guarda rancor não sou eu, porque tem gente que se acabar o ódio, o rancor, se joga da terceira ponte. Eu não me incluo nisso, eu sou uma pessoa que eu prefiro me incluir na oração do Papa Francisco, de bem com a vida. Muito obrigado. Próximo vereador Luizinho, vereadora Neuzinha, vereador Marcelão. Como orador inscrito, vai fazer uso da fala? Vossa Excelência quer me ouvir, Excelência? Eu quero o seu tempo. Fique à vontade, Excelência. Daqui mesmo. Pois não. Eu quero só agradecer ao vereador Marcelão pela cessão do tempo na forma de orador inscrito. Dizer ao vereador Zezito a sugestão, bordões do Zezito, não vai ser um gibi, Zezito, porque as histórias, um almanaque. Lembra da Barça? Aí já é do meu tempo, Barça e da Delta Júnior. A Barça e a Delta Júnior, são os 12 exemplares. E assim dá por encerrado meu tempo, senhor presidente, convocando o próximo vereador Reinaldo Bolão. Vereador Bolão, não estando vereador Nome Checa. presente. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Serjão. Vereador Luiz Emanuel quer falar. Vamos, Luiz. Foi? Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, assistentes das galerias, a intenção mais imediata é não falar. Isso é natural depois de um processo ressaqueado como esse, que findou aí há 2 semanas e meias atrás, mas a responsabilidade e o comprometimento com a vida pública, isso não morre nunca e naturalmente você tem aí um processo que é em curso, que termina mais um capítulo agora no próximo domingo. Eu, assim como o vereador Zezito, espero sinceramente que a cidade de Vitória exerça sua maturidade, na verdade, maturidade política que foi acumulada ao longo dos anos. Todos sabem, naturalmente, que Vitória é uma cidade super exigente quando o assunto é o crivo político sobre seus gestores, sobre os desígnios da sua história, e nada mais é nesse momento do que o complemento, né, de mais uma etapa dessa história que já se ultrapassa a barreira dos 460 anos da cidade de Vitória. Eu reconheço, apesar de todas as diferenças e as naturais consequências políticas desse debate que nós travamos aqui, e que a cidade trava ao longo dos anos, méritos até mesmo na gestão do PT em Vitória. Nos 8 anos que o PT governou Vitória, apesar de todos os arroubos, todas as inconsequências cometidas na história da cidade na gestão do PT, tem avanços também na cidade de Vitória, também na gestão do PT. E eu falo isso porque estou remontando aqui um pouco da história da cidade de Vitória, dos últimos 24 anos em particular, né? Então, Vitória acumulou ao longo desse período
muitas conquistas urbanas, muitas conquistas sociais, muito acúmulo de projetos que ganharam, para além das nossas fronteiras, espaços de cópia, né, de analogia para outros grandes centros do Brasil e para fora do Brasil, na América Latina em particular. Uma parte, né? vereador. Pois não, vereador. Queria me permitir fazer uma reflexão com Vossa Excelência. Pois não. Vereador Zezito fala de algumas mudanças que são necessárias na vida da gente, inclusive de grupos, e essas mudanças são muitas vezes questionadas. E Vossa Excelência fez 2 anos que foi altamente questionada. E uma mudança de alteração de grupo ao qual pertencia, entendendo um esgotamento de determinado posição onde Vossa Excelência estava. E Vossa Excelência faz um movimento brusco, sim, mas muito guiado por um coração e um sentimento, uma fé, um coração que te levava e te orientava ao local que hoje as pessoas e a cidade de Vitória reconhecem como certo. Porque o grupo ao qual Vossa Excelência fazia parte definhou, ficou acéfalo e hoje se apresenta, não foi capaz de apresentar a solução para a cidade, porque não faz parte, não está no segundo turno como opção. Então, preciso aqui de público reconhecer que Vossa Excelência deixa um legado, porque pude ver na Assembleia Legislativa um projeto da deputada estadual Janete, que na verdade se constitui numa cópia ao seu projeto que ganha projeções no estado todo, um projeto que o seu debate, a sua discussão foi iniciada por Vossa Excelência, então é bom ver deputados pautando o seu mandato em uma ação de um vereador na capital. E, em segundo lugar, um movimento preciso, correto, ético, de alteração e de humildade, de reconhecer, olha, o grupo que eu estou fazendo parte não está sendo capaz de apresentar soluções para a cidade de Vitória. E Obrigado, preciso reconhecer que existe um outro grupo que está dando conta do recado. E, Obrigado. humildemente, quero fazer parte deste outro grupo, deste novo momento, e, particularmente, me sinto orgulho de fazer parte deste mesmo grupo de Vossa Excelência, que apresenta para a cidade de Vitória, no momento de crise, soluções, e no momento da bonança, esperança enorme de uma nova cidade, cada dia mais engajada em soluções para aqueles que mais precisam. Obrigado, vereador Davi Ismael. Na verdade, com muita gentileza, Vossa Excelência acabou entrando por um outro viés, que não era o que eu estava fazendo a reflexão, mas agradeço as palavras de Vossa Excelência. Contudo, repararia com muita delicadeza para dizer que eu nunca fiz parte de outro grupo que não fosse o mesmo que eu participo ao longo da minha história política. Não, sim. Porque o grupo liderado pelo prefeito Luciano Rezende... grupo partidário mesmo, siga partidário. Eu ajudei a construir, inclusive, o início dessa história, com o próprio prefeito Luciano Rezende, quando era vereador de Vitória. Quando começo o mandato de vereador, em Vitória, em 2013, eu reconheço essas qualidades do Luciano e destaco isso, a imprensa divulgava inteiramente isso. Naturalmente, por conta e força da movimentação política, havia uma pressão muito forte do meu ex-partido de que eu fizesse algo que eles não queriam fazer. Tanto não queriam que hoje estão fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Então, assim, no meio de todas essas contradições, Vossa Excelência tem razão. Eu, apesar dos pesares, antecipei aquilo que todos depois vieram entender que teria sido o melhor caminho desde o início, como eu cheguei a propor aqui inicialmente. Mas, enfim, isso já são águas passadas, eu me sinto muito confortável onde estou. Na verdade, voltei para o espaço que talvez eu nunca devesse ter saído. Voltei para o PPS, talvez eu nunca tivesse saído aqui. Mas não deixo de reconhecer o mandato conquistado no meu ex-partido e toda a importância que teve na minha vida pública. Não haverá de ser diferente. O meu reconhecimento para todos onde eu passei. Alguns acham que mudar de partido é um problema. Eu não acho. Mudar de partido, muitas vezes, é uma necessidade. É importante, aliás, os partidos estão definhando. Os partidos estão definhando hoje a análise mais fria que se faz do resultado dessas eleições. Está aí, ó, a história do PT. A história do PT é uma história rica. Precisa ser reconhecida, mas definiu enquanto sigla partidária.
Mas continua rica, porque roubou tanto. Não é rica. Eu não quero entrar no mérito de entrar nessa discussão. O mérito que eu quero discutir é outro. A história do PT é rica. O PT foi criado num formato que eclodia das bases sociais, de movimentos importantes na sociedade brasileira, e que, com o tempo, percebeu-se que aquilo que era ideologia virou negócio. Então, isso realmente sepulta hoje parte daquilo tão nobre que foi feito no início e que deu origem a tantas pessoas que passaram pelo PT e que deixaram o partido um dia desiludidos. Eu fui uma delas. Mas tem outras tantas que eu podia citar aqui hoje. Doutor Legoberto Vasconcelos, Hélio Bicudo, Marina Silva, enfim, eu não quero entrar nessa discussão. Eu estava falando da cidade de Vitória, vereador Vinícius Simões, que hoje, ao final desse processo, vai mais uma vez, a meu juízo, reconhecer o valor que ela mesma impôs àqueles que governam essa cidade. Não adianta, não tem nenhuma força externa oculta que pode movimentar para além daquilo que a cidade já decidiu. Não existe isso. A cidade já tomou sua decisão. Hoje, a cidade de Vitória já sabe o que vai fazer domingo, não tenho dúvida nenhuma disso. Podemos perder, ganhar a eleição, ter muito voto, ter pouco voto, mas aqueles que vivem da cidade já sabem que a cidade já tomou sua decisão. Não há dúvida sobre isso. Eu não vou antecipar nada aqui, até porque não tem bola de cristal. Eu tenho esse sentimento. A cidade já sabe há algum tempo o que ela quer. A cidade ela é absolutamente madura e absolutamente consciente do ponto de vista da política coletiva que ela estabelece para si. Algumas coisas podem fugir do padrão em algum momento, mas no âmago, no geral, não sai da linha. Pois não, vereador? Vereador Luiz Emanuel, Vossa Excelência foi do PPS antes mesmo de eu ir ao PPS. E Vossa Excelência tem a sua história na cidade e continuará a ter. E quando chegou ao PPS foi, acredito, extremamente bem recebido, claro, bem acolhido. E hoje, Vossa Excelência é peça fundamental desse grupo, não do PPS apenas, mas desse grupo. Esse grupo que está junto. Vossa Excelência tem muito a contribuir e é extremamente importante para a cidade, de modo geral. Então, reconhecendo aí e pegar como exemplo o Cristóvão Buarque, sim, que é um político absolutamente respeitado por... Quando você fala de Cristóvão Buarque para alguém, as pessoas, nossa, o Cristóvão Buarque está no PPS. E mudou de partido também, teve suas razões. Né? Então, parabenizar a Vossa Excelência. Não, eu só quero concluir, vereador, me dê aí mais alguns segundos para concluir, antes do tempo encerrar, não acho que eu preciso um pouquinho mais, para dizer o seguinte, já que a gente chegou nesse ponto, estou muito orgulhoso de estar no PPS, muito tranquilo. Aliás, o resultado desse processo me deixa muito à vontade para dizer que faço parte de um projeto político, sim, e que não termina por aqui. Isso eu posso garantir. Porque eu não preciso de mandato para fazer política. Eu faço política há 32 anos na minha vida. Desde os 22 anos. Fui ter mandato nos últimos 4. Então, não tem ninguém que me tire da política. Ninguém. Né? Agora, naturalmente, você, quando tem uma consistência de um grupo onde você se sente à vontade para debater o futuro da sociedade, o futuro das políticas que você defende, fica mais fácil. Né? Eu me sinto muito à vontade com o companheiro de Vossa Excelência, com o vereador Fabrício Gandini, do prefeito Luciano Rezende, dos nossos vereadores que se elegem agora, o vereador Leonir, o vereador Denis. Então, de maneira muito confortável, vamos tocar o barco aí, né? Vamos remar junto, porque temos outras empreitadas para poder seguir. Naturalmente, nós vamos fazer isso juntos. Muito obrigado. Encerrada o grande expediente, passamos a hora da ordem do dia. Para encerrar, vou, antes, porém, recomposição do quórum. Solicito os vereadores a recomposição do quórum. Você precisa olhar isso aqui. Primeiro, havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. O primeiro projeto, o vereador Nami vai conduzir, quer que conduza?
quero elogiar o bottom de Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro projeto, item 1 da nossa pauta, projeto de lei contido no processo 13.113.6. 13 duas vezes seu projeto, vereador Rogerinho. Institui o Dia Municipal do Cabeleireiro. Projeto apresentado no pedido baiano. Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Votação maioria simples. Rogerinho. Projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, ele pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto, então, entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Senhores vereadores, vereador Anderson Marinho, vereador Sejão, vereador Vinícius, Zezito, Bolão, Rogerinho, autor. Vereador Sejão, o Anderson Marinho. Vou encerrar a votação, excelências. Pode encerrar? O quê? Estão tomando a cadeira de Anderson Marinho outra vez? Ah, não. Na minha frente, não. 10 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto está aprovado. Item 2 da nossa pauta, projeto de autoria do vereador Marques da Mata, projeto de lei 142, de 2012, dispondo sobre a vedação de circulação de animais nas areias das praias do município de Vitória e nos parques urbanos destinados à recreação infantil. Pela ordem, na realidade, né? Eu queria, se o autor concordar... Eu queria pedir para tirar de pauta, excelência. Ok, então... Era isso que eu pedi, porque eu fiquei na dúvida de como votar, então. Da mesma forma, senhor presidente, item 3 e item 5 da pauta são de minha autoria. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta e a sua inclusão na sessão posterior. Vereadores que aprovam o pedido do vereador, permaneçam como estão. Pedido do vereador Max, pedido do vereador Davi, permaneçam como estão. Aprovado. Último item da nossa pauta, projeto 137/2016, de autoria do vereador Fabrício Gandini, denomina Regional Administrativa 6, João Dona, localizado no bairro República. Votação, maioria simples, após Comissão de Constitucionalidade, Comissão de Justiça ter emitido parecer pela constitucionalidade. A matéria está em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Vereador Max para discutir a matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, queria parabenizar o vereador Fabrício Gandini pela propositura da matéria. Queria aproveitar a oportunidade, senhor presidente, até na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, tratar das contas da Prefeitura Municipal de Vitória, a gestão do prefeito Luciano Rezende, no ano de 2013. Foram analisadas pelo Tribunal de Contas. Prestação de contas anual, contas de governo, não é contas de gestão, contas de governo. Vossas Excelências já conhecem o relatório preliminar, a manifestação técnica do Tribunal de Contas, endossado pelo Ministério Público de Contas, que pedia a rejeição das contas de governo do prefeito Luciano Rezende, pelo crime da pedalada, né? Por abrir créditos adicionais sem previsão no orçamento e sem autorização da Câmara Municipal. O prefeito apresentou a defesa por escrito e defesa oral na matéria. Porém, a equipe técnica do Tribunal de Contas, assim como o Ministério Público de Contas, mantém a rejeição das contas da Prefeitura Municipal,
fala aqui sobre a defesa juntada, recomendação, a rejeição e função dos itens 4.1 do RTC 285/2015, encaminhados aos autos do Ministério Público de Contas, o mesmo assunto de acordo com a ITC, concluído pela rejeição das contas. Posteriormente, o defendente apresentou sustentação oral e encaminhou diversos documentos a ela pertinentes. Tivemos uma pedalada de R$ 4.900.000 apontados pelo Tribunal de Contas. Isso após a defesa, né? Isso já é após a defesa, excelência. No primeiro momento era bem maior. No primeiro momento era maior, a Prefeitura pediu para que fosse dividido por fonte de recursos, alegando que havia excesso de arrecadação, sim, comprovando isso em alguns itens e em outros não. E na hora da defesa eles acabaram declarando outro ilícito, né? Aí que está o problema, excelência. Porque o prefeito vai ter que optar pelo crime que cometeu, né? Foram dois. Na verdade, ele pode optar pelo crime, porque ele vai ter que optar ou pelo crime da pedalada, ou por ter usado o recurso da educação do Fundeb, que é carimbado, só pode ser usado exclusivamente para o Fundeb, aportando esse recurso em outra fonte, tentando zerar a conta da pedalada, mas aí caindo no outro crime de improbidade administrativa de recursos da educação para cobrir déficit de outras rubricas. De outras fontes. É possível que o julgamento dessas contas no tribunal se dê agora, dia 1º de novembro, parece que está marcado para o dia 1º de novembro. E também um outro relatório do Tribunal de Contas, também pedindo a rejeição das contas de funções administrativas, nesse caso, as contas de gestão do ano de 2014. Interessante, no caso das contas de 2013, que o tribunal também diz o seguinte, porque o prefeito tentou colocar a conta nas costas do secretário de Fazenda, no secretário de Finanças, no caso das contas de governo. E o Tribunal de Contas, endossado pelo Ministério Público de Contas, reitera a proposta de encaminhamento constante no parecer PPJC 913/2016, de folha 124 a 151, abaixo transcrita, que pugnou preliminarmente pelo não acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva do gestor, e quanto ao mérito propriamente dito pela emissão de parecer prévio no sentido da rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Vitória. Isso quer dizer que mantém o prefeito como polo passivo na rejeição das contas de governo. Vereador Max. Pois não, excelência. A CREIO vai ter, não, só para ceder o tempo de encaminhamento para ele encerrar o raciocínio. Se ninguém mais for discutir, okay. Vereador Max, para encaminhar. Não, me preocupa muito. Me preocupa muito esses pareceres. Muito. Porque a presidente da República foi cassada pelo mesmo motivo, da pedalada, né? Por criar créditos adicionais no orçamento da União, sem previsão orçamentária e sem autorização do Congresso Nacional. Mesmo fato ocorrido aqui no município. Vereador Max. Pois não, excelência. Não cabe mais, excelência. Não cabe mais a parte, excelência. Estou, inclusive, usando o tempo do encaminhamento, e o encaminhamento também não cabe a parte, nem os presentes. Não cabe, excelência. Então, assim, é mais para dar conhecimento aos senhores vereadores desses pareceres, porque após o julgamento dos mesmos no Tribunal de Contas, essa matéria volta para ser analisada por essa Casa de Leis. Obrigado. A matéria continua em discussão. Encaminhamento, senhor presidente. Não havendo quem queira discuti-la,
a matéria pode ser encaminhada. Não havendo quem queira encaminhar, a matéria, então, entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Qual foi o crédito suplementar que ele fez sem autorização da Câmara? Isso que eu ia te perguntar. Vereador Marcelão, vereador Bolão, vereador Rogerinho, 2013. vereador Vinícius, Qual o valor? Rogerinho, Bolão. Podemos encerrar a votação, excelências? Vou encerrar a votação. 17 e 20, 10 minutinhos certinho. 9 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. O projeto foi aprovado. Senhores vereadores, esgotada a pauta, a mesa recebe aqui um requerimento subscrito por 8 vereadores, convocando uma sessão extraordinária. Eu defiro para, agora são 17h10, 17 e 20. para 17h20. Então, fico os seus vereadores, vou encerrar a sessão. Senhor presidente, Ordinário, mas qual é a pauta? fico os vereadores, vou ler, fico os seus vereadores convocados para a próxima sessão, uma sessão ordinária, daqui a 10 minutos, para votarmos o projeto de lei número 202/2006, do processo número 7.463/2016, que oriundo do Poder Executivo já Trata o quê? com parecer. O projeto altera o artigo 7º da Lei 8.912, de janeiro de 2016, e dá outras providências. Trata-se do projeto, trata-se da lei orçamentária. Altera o índice de remanejamento da lei orçamentária, que está fixado em 5%, ampliando para o patamar de 15%. Ok? Uma lei que beneficia, inclusive, a nossa casa, a Câmara de Vereadores, a Casa de Vossas Excelências. Está encerrada a sessão. Senhor presidente, Pois não. Beneficia o que a casa? Eu Beneficia o que a casa? também eleva o percentual. Eu vou encerrar a sessão e vamos deixar esse assunto. Davi é o seu auxiliar aí agora? Não. Eu vou discutir na próxima sessão. Exatamente. O senhor Está faz parte encerrada a desse golpe sessão. também, senhor presidente. Fica convocado O senhor faz parte desse golpe para também. debater essa questão na próxima sessão extraordinária.